E aí pessoal, tudo certo? Sejam todos muito bem-vindos. O Dr. James Aranda fala em entrevista sobre o terrível incidente ocorrido há um ano por conta de uma superlua, onde mais de 1 bilhão de pessoas pelo mundo todo sofreu mutação violenta, se transformando em criaturas terríveis ao serem expostos à luz do luar. A humanidade ficou muito abalada, mas o pior é que isso vai acontecer novamente, devido a uma outra superlua que ocorrerá. A entrevistadora pergunta ao doutor como isso pode ter acontecido, mas ele não responde e diz somente que todos evitem sair à luz do luar naquele dia e que todos tenham um plano de sobrevivência. Também afirmando que eles estão trabalhando persistentemente numa solução e que irão sobreviver a isso. Conhecemos então Wesley Marshall, um ex-militar e biólogo molecular que está com sua cunhada Lucy e sua sobrinha Emma. Lucy perdeu seu esposo na última superlua e está fazendo uma homenagem a ele naquele momento. Com a brusca perda de seu irmão, Wesley não aceitará mais nenhuma e está empenhado em proteger sua cunhada e sobrinha. Ele está trabalhando em barricar toda a casa para garantir mais segurança quando os monstros surgirem. Além disso, ele espalha várias armadilhas ao redor da casa, eletrifica a cerca e monta um sistema de monitoramento externo. Os seus vizinhos estão todos com medo e cada um se apressa para se preparar como pode para essa terrível noite. Uma vizinha de Lucy, chamada Regan, bate na porta para deixar uns doces para Emma. Antes de sair, Lucy lhe entrega alguns itens úteis para aquela noite e pede para que ela se cuide. Nesse momento, Wesley vai até seu vizinho sem noção chamado Cody e pede para que ele pare de treinar tiro ao alvo assim tão irresponsavelmente, pois ali há crianças na rua e ele acabou acertando um de seus galões de combustível. Mas Cody diz que está só se preparando para o inferno de noite que irão enfrentar logo mais, onde será cada um por si mesmo. Em seguida, Wesley informa a Lucy que a casa está toda trancada e a lembra das regras de sobrevivência. Não abra a porta para ninguém, não faça barulho e não chame a atenção. Ele diz a ela para não hesitar em atirar caso precise se proteger ou proteger Emma, não importa em quem seja. Em seguida, Wesley se despede de sua sobrinha, explicando que não pode ficar com elas, garantindo que nada vai entrar ali para machucá-las. Em outra parte da casa, Wesley hesita em ter que deixá-las, mas Lucy diz que os cientistas precisam dele e com isso ele então decide por ir. Wesley então parte, deixando as garotas bem trancadas na casa. Nas ruas, uma verdadeira comoção acontece e as pessoas estão se apressando para chegar em locais seguros. Em uma coletiva de imprensa com cientistas e líderes militares, o Dr. James apresenta a equipe que irá se esforçar para achar a solução para aquele mal e Wesley está entre eles como membro essencial. Dr. James afirma que a equipe desenvolveu um soro que eles chamam de Moonscran, capaz de barrar a ação da superlua com DNA humano e que aquela noite será essencial para achar uma cura definitiva. Ele então encerra desejando boa sorte a todos. Dentro das instalações, os cientistas e militares encaminham voluntários para serem cobaias e testarem a eficácia do soro ao se exporem na luz do luar aquela noite, para dessa forma conseguir achar a cura eficaz e definitiva, caso o soro funcione. Uma das cobaias é Miles, esposo da cientista Amy. Miles é então preso com fortes correntes e trancado numa jaula maciça. Com o sol já se escondendo no horizonte, a população entra em contagem regressiva para o pior momento. Wesley e mais outros da equipe vestem trajes especiais para não sofrerem mutação com a luz da superlua e seguem para onde estão as cobaias. Além de Miles, os outros 3 são uma mulher e 2 homens. O local então entra em contagem regressiva para a influência total da superlua e os cientistas se preparam. A mulher que se voluntariou começa a entrar em pânico e diz que mudou de ideia, pedindo para sair. Mas é tarde demais para isso e logo o teto do galpão de teste se abre, revelando uma imensa lua no céu. O momento é tenso, mas nenhum dos voluntários se transforma, aparentando que o soro foi um sucesso. Os cientistas se animam e se preparam para o próximo passo. Enquanto isso, na rua de Lucy, vemos um vulto passando rapidamente, alertando Cody e Lucy que está com sua filha. As luzes nas casas começam a falhar, deixando o momento ainda mais preocupante. Lucy olha nos monitores, mas não vê nada de estranho. Regan, no entanto, em casa chama por sua mãe, mas sem resposta. Ela começa a ficar ofegante e com medo quando de repente atrás dela podemos ver a monstruosidade se erguer para atacar. Enquanto isso, na ala de testes, o Dr. James entra no local onde os voluntários estão e Wesley mostra o soro agindo contra a mutação. Wesley diz que seja o que for essa mutação, parece um tipo de resposta de defesa adormecida que a superlua desencadeou. James pergunta o porquê disso acontecer só agora, mas Wesley ainda não sabe a resposta para isso. No entanto, de repente Miles começa a sentir algo e seu corpo começa a entrar em estado de mutação. James manda que borrifem imediatamente o soro nele, mas Miles, já se transformando, segura a máquina com uma de suas mãos que já está ficando cheia de pelos. O monstro joga o aparelho longe e um caos começa no local. Com isso, os outros 3 voluntários começam a se transformar também. O sistema do local começa a falhar e mesmo Amy mandando que fechem logo o telhado. Isso não pode ser executado por conta de falha elétrica.
Enquanto o caos se instala e os voluntários se transformam em monstros, Wesley percebe que Miles também foi exposto e está se transformando. Ele tenta aplicar um tranquilizante, mas não serve de nada. A transformação se completa rapidamente e ele ataca um dos cientistas, correndo em seguida. A loucura e desespero são tão grandes nesse ponto que, enquanto Wesley leva seu colega ferido para algum lugar seguro, um outro cientista atira desesperadamente para todos os lados a fim de atingir o monstro. Mas o que ele consegue é só acabar libertando um dos que estava preso nas jaulas. Os lobisomens soltos ali dentro vão conseguindo eliminar os cientistas, inclusive o que estava com a arma. Alguns cientistas vão sendo encaminhados por militares para fora enquanto Amy está tentando sair. Ela acaba encontrando com Wesley e o outro colega ferido, quando ouvem um rugido vindo do corredor mais à frente. Então mudam a direção para entrarem em outra sala. O monstro chega a vê-los e corre para pegá-los, mas por muito pouco eles conseguem se trancar no outro quarto. Enquanto isso, Lucy se assusta ao ver o movimento das feras pelas câmeras. Cody está esperando o ataque dos monstros e, mirando lá fora, um deles em cima de uma árvore começa a atirar. O colega de Wesley e Amy acaba não resistindo aos ferimentos e morre. Amy quer ficar ali até a ajuda chegar, mas Wesley diz que a ajuda não virá e que morrerão se ficarem. Mas Amy o lembra que sair daquelas paredes significa enfrentar a luz do luar e se transformar nos monstros. Mas ele diz que poderão usar a fórmula do soro para isso. Cody está ainda em atenção máxima mirando lá fora quando de repente um freezer entra voando pela janela, o jogando longe. Para piorar, ele fica exposto à luz do luar e entra em processo de transformação. Wesley e Amy vão se esgueirando pelas instalações do lugar e se desviando do caminho das coisas, até que chegam numa sala e se preparam com tudo o que podem. Sabendo que o efeito do soro só dura cerca de 1 hora, Wesley acerta o relógio para não perder o tempo e diz que se um deles se transformar, o outro terá que seguir em frente sozinho. Ao saírem, já encontram com Miles transformado, e Amy impede Wesley de atirar, atirando primeiro em um recipiente de gás para atordoar a fera. Eles conseguem fugir e entram em um carro arrancando com tudo. O objetivo de Wesley agora é chegar na casa de Lucy. No caminho, ele liga para saber se ela está bem. Lucy fala o que está acontecendo, inclusive que viu um dos lobisomens invadir a casa de Cody. Quando então ela ouve alguém chamar por ela do lado de fora. É Regan, que está gritando por ajuda lá fora e, coberta com uma lona, não se transformou. Lucy fica em desespero querendo ajudar, mas sabe que isso é um gigantesco risco a correr. No telefone, Wesley grita para ela não abrir a porta para ninguém, tentando lembrá-la das regras. Lucy, em desespero vendo sua vizinha tão exposta, decide que vai ajudá-la e, através do sistema de som da câmera, pede para ela ter calma que logo irá. No entanto, é tarde demais e isso não será possível, pois uma das criaturas pula em cima de Regan, a arrastando para longe. Para piorar as coisas, um ônibus avança na frente do carro que Wesley está com Amy e a colisão é inevitável. Depois de não conseguir mais falar com Wesley pelas câmeras, Lucy vê a brutalidade com que o lobisomem devora sua amiga do lado de fora e se desmancha em lágrimas. Lá fora, a monstruosidade dá um rugido pavoroso e deixa Lucy e sua filha ainda mais apavoradas. Wesley e Amy sobrevivem à colisão, mas precisam se apressar para saírem do carro, pois tudo está começando a pegar fogo e uma explosão logo acontecerá e com muito esforço os dois conseguem. O lobisomem, que se trata de Cody, pega o corpo de Regan e o joga contra a cerca elétrica da casa de Lucy, na tentativa de desativá-la. Depois de mandar Emma ficar em um lugar seguro, Lucy vê que o lobisomem Cody está perto da cerca elétrica e então ativa um borrifador de spray de pimenta na cara da monstruosidade, o fazendo urrar de dor. Wesley e Amy, agora a pé, tentam continuar seu caminho como podem, sem chamar a atenção indesejada dos monstros. Mais à frente, eles encontram um bando de lobisomens vandalizando um carro e, como não tem outra alternativa, eles decidem tentar passar se esgueirando para não serem notados. Eles vão devagar e cautelosamente agachados por trás dos carros do outro lado da rua. Mas em certo ponto, uma das criaturas começa a farejar a presença deles por ali. Sem alternativas, Wesley então puxa Amy para debaixo do carro, torcendo para que seu cheiro se confunda com tantos outros na rua e o monstro passe por eles sem vê-los. A criatura chega onde eles estavam e vai quebrando os vidros do carro tentando achar algo. Mas para seu terror, o lobisomem se agacha ao lado deles e fareja o ar. No entanto, ele sai como se não tivesse conseguido identificar que eles estão ali embaixo do carro. Cody lobisomem tenta desesperadamente aliviar o ardor em seus olhos, jogando água o quanto pode e, já recomposto, solta um uivo assustador, deixando Lucy mais temerosa. Acreditando que o lobisomem de fato saiu dali, Wesley e Amy saem de debaixo do carro e olham ao redor, vendo que aparentemente os monstros se foram. No entanto, seu relógio começa a bipar, indicando que 1 hora já se passou e o efeito do soro irá passar. Isso também revela que os lobisomens na verdade estavam todos por ali ainda, se erguendo ao ouvirem o bip. Sem alternativa, eles correm por suas vidas, mas as bestas os seguem logo atrás. Eles veem um portão de um supermercado se fechando e correm para entrar. Lá dentro, vem um garoto que mostra que foi ele quem fechou o portão e grita para que eles o sigam.
Lá mais para dentro, são surpreendidos por pessoas mascaradas que imobilizam Amy com uma lâmina. Eles tentam avisar que são cientistas e que estão trabalhando numa cura, mas um dos mascarados diz não haver cura e pede uma razão válida para não jogarem eles aos monstros lá fora. Wesley diz que só quer chegar até sua família e que precisa usar os túneis que passam por baixo daquele estabelecimento para isso. O homem então parece ceder e diz que irá levá-los até a entrada, mas que dali em diante estarão por conta própria. Pelas câmeras, Lucy vê que a rua está tomada pelas criaturas e percebe que eles estão como se organizando para algo. Wesley e Amy conseguem chegar ao túnel e vão seguindo em frente cautelosamente, quando se deparam com um portão trancado e Wesley se prepara para atirar e abri-lo. No entanto, antes que possa fazer isso, uma das criaturas pula bem atrás deles. Sua única alternativa agora é lutar para não morrer. Porém, antes que possam atirar, o monstro se joga contra eles, derrubando o portão à frente e os deixando caídos. Amy desmaia com o impacto e Wesley tenta se erguer, mas novamente é jogado longe. A criatura se lança para cima dele, mas Wesley consegue pegar uma barra de ferro e com ela atravessa a fera, que logo morre. Amy acorda e o levanta para seguirem em frente. Mais à frente eles enfim chegam a um acesso à rua, mas logo param para não serem afetados pela luz da superlua. Eles se cobrem com lonas e tentam seguir em frente. Ao entrarem numa loja à frente, sem querer acionam um alarme, mas logo desligam, pois sabem que isso chamará a atenção das criaturas como um convite para o jantar. Eles têm outra dose do soro para cada um, mas como está muito quente, eles precisam colocar no freezer para resfriar antes de borrifar em si mesmo. Por isso o motivo de entrarem naquela loja. Na casa de Lucy, como a cerca elétrica ainda continua funcionando, ela e sua filha ainda estão um pouco mais seguras, pois as criaturas sabem que não podem passar dali. Quando então, uma a uma, elas agora começam a destruir as câmeras, deixando somente duas e Lucy quase às cegas. Enquanto esperam o resfriamento do soro, Wesley confessa a Amy que sempre esteve em missões mundo afora e não teve tempo para formar uma família e até nem queria. Mas com a morte de seu irmão, agora se sente na obrigação de proteger a família dele, que também é sua, mas teme que não esteja fazendo certo como deveria. Amy o conforta, dizendo que ele está fazendo o seu melhor. Nesse momento, o soro chega à temperatura ideal e enquanto Amy vai procurar algo para mantê-lo frio na viagem, Wesley ouve um barulho ao lado e vai investigar. Ele se depara com uma jovem de costas, como que comendo algo. Wesley manda que ela se vire, perguntando como ela entrou ali. Porém, quando a jovem se vira, ele vê que ela está semi-transformada e comendo um gato. Wesley, não querendo atirar, manda que ela não se aproxime, mas não adianta e ela avança. Porém, Amy chega nesse momento e a eletrocuta com um teaser, a deixando inconsciente. Do lado de fora da casa de Lucy, os lobisomens, agora seguindo ordens de Cody, se jogam contra a cerca elétrica como uma tentativa feroz de derrubá-la. As criaturas vão se jogando contra a cerca e as luzes da casa começam a falhar. Lucy então se arma com sua escopeta e se prepara para o pior. Ela observa pelo que restou de câmeras e vê que um dos monstros empurra um poste para cair em cima da cerca, causando assim um apagão completo na casa. Agora, com a entrada livre para o terreno da casa de Lucy, somente as portas com as barricadas sobraram para impedir os monstros de invadirem de uma vez. As armadilhas vão pegando alguns, mas outros já batem nas portas e janelas para entrarem. Lucy e Emma vão espalhando luzes reservas de emergência pela casa e se preparam para o ataque na sala. Lucy percebe que um dos monstros está no teto, mas ouve que esse foi pego em uma das armadilhas que Wesley armou, dando assim mais tempo para elas. Depois de tomar mais uma dose do soro, Wesley e Amy continuam pelas ruas para chegarem na casa de Lucy. No caminho, eles se deparam com um grupo de pessoas fortemente armadas e bem trajadas contra a luz da superlua, que estão lutando contra um bando de lobisomens. Wesley vê aí uma oportunidade de poder chegar mais rápido na casa de sua cunhada e sobrinha. O grupo armado consegue afugentar o bando de monstros por enquanto, quando então Wesley e Amy se revelam e pedem para não atirar. Mesmo com os fortes apelos e afirmarem que estão protegidos contra a luz da superlua devido ao soro, os homens não escutam quando então um lobisomem ataca um dos homens armados e novamente um tiroteio contra as criaturas começa. Isso força Wesley e Amy se protegerem como podem do fogo cruzado e das criaturas. Mais e mais lobisomens vão sendo atraídos para o local e os homens armados vão sendo derrotados. Percebendo que as criaturas estão cercando cada vez mais, Amy tem a ideia de se usar de isca, afirmando ter uma teoria que precisa testar. Ela consegue convencer Wesley dizendo que ele precisa chegar até Lucy e ele pede que ela não morra. Amy chama a atenção das criaturas e uma delas se aproxima com passos pesados. A criatura a cheira sem atacar de imediato, lhe dando uma leve patada. Amy então se ergue contra a criatura soltando um grito como que de dominação, o que faz com que o monstro a retribua com um rugido infernal bem em sua cara. Nesse momento, Wesley grita de cima de um dos carros e com uma metralhadora antiaérea alveja as criaturas que logo correm tentando se refugiar. Uma vez que os monstros correram, Wesley grita para Amy correr e entrar no carro com ele para fugirem.
Mas antes que ela possa entrar, uma mão monstruosa a agarra e a arrasta para cima. Wesley tenta vê-la, mas já é tarde e tanto o monstro quanto Amy já estão fora de sua visão. Sem escolhas e precisando chegar até Lucy, Wesley então arranca dali rapidamente. Lucy já gastou algumas balas atirando para o teto e matando alguns monstros que conseguiram entrar. No entanto, os monstros não param de vir e já ficando sem munição, Lucy se vê numa situação preocupante com sua filha. Além do teto, alguns outros estão para arrebentar uma das portas. Uma vez que as balas acabam, Lucy só tem agora facas e um frasco de spray de pimenta para se defender com sua filha. As barricadas e nem o teto aguentam mais, então um a um, os monstros vão entrando na casa enquanto Lucy com sua filha procuram um lugar para se esconderem. Prestes a encontrar mãe e filha, o som de uma buzina do lado de fora ressoa forte. É Wesley que chegou e está tentando chamar a atenção das criaturas. Os monstros então se agrupam no meio da rua e Wesley avança para atropelá-los. No entanto, o último, que é Cody, de um salto consegue cair em cima do capô do veículo, fazendo Wesley se chocar contra uma casa. Após achar que estão livres da ameaça, Lucy e sua filha são surpreendidas por uma das criaturas que avança quebrando a parede da casa para atacá-las. Elas correm para outro cômodo e Lucy esconde Emma no guarda-roupas. Lucy espera atrás da porta o monstro entrar, e quando ele entra, vai direto para onde está Emma. A menina borrifa o spray contra a criatura e Lucy tenta atacá-la por trás, mas é lançada longe. Vendo sua mãe em perigo, Emma golpeia a besta com uma faca, mas sem sucesso, e estando prestes a ser atacada, Lucy pega um machado e com ele golpeia o monstro. Wesley vai até a casa chamando por Lucy e Emma e, para seu alívio, vê que elas duas estão vivas. Wesley verifica se as duas estão feridas e, vendo que não, logo se preparam para um próximo ataque, pois o lobisomem Cody ainda está vivo e está para se libertar do carro que o esmaga contra a parede. Sem mais balas e sem ter mais como lutar contra a fera lá fora, Wesley tem uma última ideia desesperada. Ele se despede das duas, encorajando Emma a ser sempre forte e corajosa até quando crescer. Em seguida dá um relógio para Lucy ajustado para 15 minutos, que é o tempo que falta para o amanhecer. Ele então vai para fora e, já tendo perdido o efeito do soro, também se transforma em lobisomem para lutar de igual contra Cody. As duas feras então começam o combate brutal, mas logo Wesley ganha vantagem e derrota seu oponente. Sabendo que Wesley agora também é um dos monstros, Lucy se apressa e esconde Emma num local mais seguro. Ela então ouve os passos pesados de Wesley e lobisomem se aproximarem, quando acha uma última bala de escopeta caída no chão. Lucy carrega sua arma e, antes que a fera possa entrar, ela implora para que Wesley dentro do monstro ouça e não faça nenhum mal a elas. No entanto, ele acaba entrando e se aproxima, mas Lucy pega um quadro da família e tenta trazer de volta a razão de Wesley. A criatura não ataca, mas logo se ergue e solta um grande rugido, fazendo Lucy cair. Ela se prepara para atirar quando seu relógio bipa, sinalizando que o sol já está saindo. Então, como última medida desesperada, ela atira na janela para abrir passagem para a luz solar entrar. O sol já brilhava firme lá fora e Wesley pôde voltar ao normal antes que causasse alguma tragédia contra sua família.